técnico Abel Ferreira perde a paciência com a diretoria do Palmeiras. Pede posicionamento político nos bastidores e, principalmente, reforços de qualidade em entrevista coletiva depois do empate em 0-0 contra a equipe do São Paulo. Vem comigo! Pessoal, antes da gente falar desse desabafo do técnico Abel Ferreira contra a diretoria do Palmeiras, recado muito importante dos meus amigos da Mais Ágil em Financeira, que trabalha com antecipação do seu FGTS de forma muito rápida, segura, simples, com a grana em até 24 horas na sua mão. Se você tem um dinheiro, ele tá lá parado, não consegue mexer, mas precisa de imediato, até porque a gente sabe que janeiro é sempre um mês complicado. Tem um monte de conta pra pagar, como IPVA, IPTU, os cartões de dezembro das festas, do Natal que vão vencer. Você quer tirar tudo isso da frente? Fale com a Mais Ágil, que eu tenho certeza que você vai, dar um bico nesses problemas e iniciar o ano de uma maneira muito mais tranquila. Nos últimos meses, pedi a ajuda deles. Foi assim comigo e tenho certeza que com você vai ser da mesma forma, tá bom? O telefone dos caras aqui da Mais Ágil no cantinho do vídeo, também na descrição desse vídeo, link para falar diretamente com eles através do WhatsApp, que eu tenho certeza que a Mais Ágil vai te ajudar, como me ajudou também. Boa sorte, hein? Mais Ágil, estamos juntos! Pois é, pessoal, mal começou o ano na Sociedade Esportiva Palmeiras e as cobranças estão cada vez mais fortes sobre a diretoria, sobre a presidente Leila Pereira, sobre os responsáveis pelo departamento de futebol do clube, que sim, dão muitos motivos para esse falatório. Da torcida em rede social, da torcida nas arquibancadas, da torcida nas ruas, pichando o muro na manhã desta segunda-feira, lá da sede social do Palmeiras e, por que não, até cobranças por parte do técnico Abel Ferreira. Aquele que sempre foi um escudo, que sempre tratou de amenizar situações, que sempre foi o cara em entrevistas coletivas que valorizava o trabalho da diretoria, até o Abel Ferreira cansou. Abel que também tem sua parcela de culpa, é verdade. Vou falar a respeito disso. Mas, dessa vez, tem muita razão em colocar o dedo na ferida. Chega de omissão, chega de falta de transparência e chega de ser um clube que nos bastidores, o que toma de passa moleque é inacreditável. O Palmeiras recentemente com várias atitudes que todo mundo tripudia do clube e ninguém veio a público se mostrar minimamente com a voz ativa e capaz de inverter a situação. Por isso, que eu já quero que você deixe o seu like nesse vídeo, que você compartilhe com seus amigos. Se não se inscreveu, se inscreva aqui no canal do Facincani, ative o sininho de notificações, que é obviamente muito importante para que você receba o meu conteúdo imediatamente na telinha do seu celular, do seu tablet, da sua televisão, não importa onde você tenha o canal do Facincani na inscrição e com o sininho ativado, porque toda vez que eu postar um conteúdo, você automaticamente já recebe a notificação e vem aqui interagir comigo, que eu quero a sua participação, é muito importante para a propagação do canal do Facincani, que tem apoio da Joma, marca espanhola de material esportivo da melhor qualidade, que no site dos caras, usando o meu cupom FACE20, você tem 20% de desconto em qualquer aquisição de produto Joma, seja as camisas de futebol, como essa aqui do Retafe, do Villarreal, do Torino, da Atalanta, times da Premier League, tem vários modelos maravilhosos que são hoje os mais belos do mercado, tem também as chuteiras e os tênis para jogar futsal, que são os melhores hoje à disposição, com uma baita de uma tecnologia, vocês não vão se arrepender. Os tênis para você treinar na academia, jogar tênis, para você correr, que hoje também são referenciais no mercado. As roupas para o seu dia a dia, uma mais legal que a outra. Use meu cupom no site da Joma, FACE20, e tenha 20% de desconto, assim como o cupom FACINCANI lá no site da KTO.
a melhor casa de apostas do Brasil, com as melhores odds, as mais valorizadas, usando o meu cupom FACINCANI na sua primeira aposta, 20% de cashback para você. Até R$100 nessa primeira aposta, se você colocar lá a sua grana, volta 20% de cashback. Colocou 100, já volta 20, você continua apostando com muito mais chance de ganhar em todos os campeonatos, nas melhores odds, dos estaduais, dos europeus. Vai lá, fatura um troquinho que eu tenho certeza que você vai se dar muito bem, diferente do que tem sido o Palmeiras em negociação no mercado. A gente apura, a gente checa, a gente vai atrás de informação, como o meu caso. A gente traz situações que se encaminham, que se desenham, mas na hora do vamos ver de bater o martelo, trava tudo. E é por isso que o técnico Abel Ferreira chutou o pau da barraca na coletiva. Cobrou a atitude da diretoria nos bastidores, que eu já vou falar do porquê. Pediu reforços, pediu jogadores prontos. Chega de ficar trazendo jogador pra ficar, sabe, tendo que maturar em meio a uma temporada. Haja visto que o Palmeiras já tem a base pra isso. O próprio Abel reconhece também, e ele sabe que tem errado em algumas oportunidades, que eu já vou explicar o porquê. Mas antes, pra gente iniciar esse vídeo, vamos com esse desabafo do Abel, que eu tenho certeza que é o mesmo desabafo que você faz e que cobra nas suas redes sociais a diretoria do Palmeiras. Cadê o dinheiro? Cadê os investimentos? Um clube que lucrou com receitas mais de 800 milhões na temporada passada. Time que tem um estádio que se paga. Time que tem um patrocínio que é gigantesco. Time que teve premiações, que ganhou títulos, que vendeu jogadores. Cadê os investimentos? Cadê as reposições? Perdeu Danilo, perdeu Scarpa, já se sabia. Mas não é só pra vaga deles que o Palmeiras precisa. Cadê as reposições pro banco de reservas? Porque o time gastou 21 milhões de euros em jogadores que 90% dessas contratações em 2022 não acontecem, não tem capacidade e condições de vestir a camisa do Palmeiras. Já se provou, já se deu oportunidade. Para de ficar dando tapa em ponta de espada, não é nem murro em ponta de faca, é tapa de mão aberta em cima de uma espada. Tá chato, tá insuportável já, e por isso que o Abel Ferreira cansou de ser escudo de diretoria, o cara que fica lá protegendo, que passava pano, que tentava remediar, mas dessa vez até ele se encheu dessa história. Olha aí. Mas como eu vos disse, ou eu não quero e se calhar cometi alguns erros no passado, eu quero jogadores prontos, jogadores que venham fazer a diferença. Porque se vier jogadores para nós continuarmos a ter que os potenciar e formar, eu vou abaixo à base e jogo uns moleques da base. Certo? Portanto, eu não tenho problema nenhum com ser medalhão, não. Nós queremos, se é para continuar a perder tempo a formar jogadores, como foi o Danilo, como é o Hendrick, não é? Porque isso custa muito contratar jogadores e dizer, vamos, sabemos que vocês sabem quanto é que o Real Madrid pagou pelo Hendrick, não é? Sabem quanto é que nós pagamos, por exemplo, pelo Lopes? Conseguem comparar a diferença? Pronto. A diferença, qualidade, valor está aí. E nós temos que ter tempo com o Lopes, temos que lhe dar tempo, temos que o ensinar, temos que potenciar um jogador, potenciar. Uma coisa é rendimento. Nós queremos jogadores que não haja dúvidas para ninguém, que cheguem aqui, se forem contratados, se o clube conseguir contratar, que cheguem aqui, que não precisa de ser o treinador a dar o aval. Não pode haver dúvidas para ninguém. Quando nós contratamos um jogador, que fique claro aqui para todos, não contratamos jogadores para o treinador. O treinador é um funcionário do clube, nós contratamos jogadores para um clube. Quando entra aqui um jogador, ele tem o aval do treinador, tem o aval da presidente, tem o aval do diretor desportivo, tem o aval do scouting. Quando entra aqui um jogador, tem o aval de todo mundo. Não é só do treinador. Eu sou funcionário do clube, nós contratamos jogadores para o clube. E como te disse, se é para contratar jogadores com potencial, vamos dar oportunidade aos moleques de jogar. Mas ao mesmo tempo, a parcela de culpa do Abel vai no seguinte: ele fala tanto da base, ele fala tanto dos investimentos da base. Recentemente, lembram que ele falou de até vender jogadores do Palmeiras que estava precisando para investir mais na base, terminar os projetos que foram apresentados para ele nos últimos meses, de formação de mais jogadores, etc. Só que na hora H,
tantos elogios, nome por nome de cada jogador da base que ele sabe, Garcia, Vanderlan, Fabinho, vai subir agora o Pedro Lima, é John, é Giovani, Hendrick e um monte de gente, mas na hora do vamos ver não põe os moleques. Então, aí o Abel também força a amizade quando toda hora, em todos os jogos, quando o Palmeiras precisava e precisa de fatos novos para criar uma situação diferente, para quem sabe engrandecer o elenco e maturar essa molecada, o que ele faz? Termina um jogo com Tabata, Atuesta, Navarro, Flaco Lopes, Breno Lopes, aí fica complicado, né? O ano passado, se talvez o Abel tivesse tido a coragem que depois ele teve que ter no Campeonato Brasileiro, semanas antes, com o Hendrick, talvez a história na Libertadores seria até diferente do Palmeiras contra o Atlético Paranaense, quando já se sabia que o time precisava de um centroavante com essa atuação e com essa capacidade de, quem sabe, tentar mudar um jogo. Se ia dar certo ou não, a gente não sabe, mas que pelo menos poderia ser um estigma diferente, com certeza o Palmeiras teria mais oportunidades caso caísse algumas bolas que naquele time com Danilo, com Scarpa, etc., no pé do Hendrick poderia ser muito diferente do que Flaco Lopes e todas essas opções que entraram e não resolveram nada e todo mundo sabe que não resolvem absolutamente nada. Naquele jogo, inclusive, que teve pênalti em favor do Palmeiras no fim, mas que não justifica, né, o que aconteceu. O Palmeiras fez 2-0, tomou um empate em casa, etc. Pra mim é muito mais por causa da falta de reposição, mas que teve pênalti. Com o VAR que não foi acionado. Na Copa do Brasil, quando teve a chance do 3-0 de matar o São Paulo, não matou. Depois teve o lance, obviamente, daquela linha maldita que até agora ninguém sabe se estava ou não impedida. Aquela máquina resetada, aquela pataquada toda do VAR da CBF, né? No jogo desse final de semana, um 0-0 horroroso. Palmeiras, nossa senhora, não fez nenhuma força pra tentar ganhar um jogo. São Paulo idem, time com os visitantes. O Palmeiras também com um futebol pequenininho, mas que na minha visão teve um pênalti em cima do Piquerez. E por que eu tô falando isso? Que além desses problemas de mercado, o Palmeiras nem nos bastidores consegue agir com competência. Por isso que também o Abel Ferreira mandou essa outra espetada na diretoria e com razão, cobrando atitude, transparência, personalidade e coragem para aparecer em momentos de crise e mostrar que o Palmeiras tem voz ativa. E não é para ser beneficiado, é para pelo menos o Palmeiras ser um time respeitado nesses bastidores ao ponto de as coisas serem muito mais justas e analisadas com muito mais cabimento em relação a tudo que o Palmeiras tem passado nesse sentido e que em nada acontece. E não vou nem citar os outros exemplos de VAR de Campeonato Brasileiro passado, porque o Palmeiras foi campeão, mas mesmo assim, como naquele jogo do Atlético Mineiro, ainda teve muita situação contrária que não foi feita a favor. Só ali que o Anderson Barros falou um pouquinho e tal, mas depois sumiu. Por isso que o Abel deu essa porrada aí. Porque o nosso clube tem uma coisa, eu não sei se é boa ou é má, mas quando é para reclamar, nunca reclama publicamente. Vai sempre através do e-mail, não é? É da arbitragem, vai por e-mail, é tudo por e-mail. E não pode ser. Basta, não é? O treinador treina, jogadores jogam e a direção tem que dirigir. E dirigir é posicionar-se. Passaram-se hoje coisas no jogo, que eu acredito que a nossa direção se vai posicionar ao que se passou no jogo. Não pode ser só mandar e-mail, não pode ser só. Bom, dito isso, espero que a diretoria do Palmeiras acorde e que tenha atitude a partir desses próximos dias para reformular de vez esse elenco. Chega de contratações medianas. O que é médio para evoluir, tem na base. Tá lá, de graça. O que se precisa fazer é contratar, como o Abel falou, jogadores prontos, independentemente da idade. Que se faça contratos menores se o cara tem uma idade um pouco mais avançada, mas que faça com que nesse período o cara chegue para resolver. Essa porcaria de toda vez contrato de 5 anos e etc, ficar, sabe, encostando o jogador lá dentro, não. Contrato mais curto, se o cara melhorar, aumenta, melhora a performance do cara com várias oportunidades burocráticas, mas chega de ficar encostando o jogador e apostando em cara que todo mundo sabe que não vai dar certo.
Situação do Matheus Henrique, para atualizar vocês também, o Sassuolo agora espera uma reposição para essa posição a pedido do técnico Alessio Dionisi. Por isso que a situação não andou, tá? Porque até onde eu chequei com pessoas do staff, que eu tenho até certa proximidade, as conversas estavam bem adiantadas, tudo muito certo entre jogador e Palmeiras. O Palmeiras sabia o que o Sassuolo queria, tem intermediário na Itália, só que agora esbarrou nessa do técnico Alessio Dionisi, que tá vendo o time capengar na tabela. O time não consegue vencer, no último final de semana empatou com o Monza. Matheus Henrique foi reserva, mas ao mesmo tempo ele quer um jogador para essa posição imediata e não desfalcar um elenco que perdeu muitos bons jogadores na virada dessa temporada. Então tá esbarrando aí essa situação. Se não der certo, aí agora é a falta, sei lá, de barganha do Palmeiras, de dar uma grana na mão do Sassuolo, alguma coisa que possa melhorar essa condição, fazer os caras se virarem para buscar atleta no mercado, então do próprio time italiano que, no fim das contas, acabou desistindo do negócio, porque a conversa existe, o acerto do Palmeiras com o jogador existe e, claro, tudo aquilo que estava muito próximo de acontecer na expectativa do Palmeiras depende dessa vírgula lá com o Sassuolo. Sobre o Michael, o jogador até inclusive se machucou nesse final de semana. A situação deve esfriar nos próximos dias. Mas o que o Palmeiras precisa é parar de ficar atacando só um ou outro. Tem muitas outras opções no mercado à disposição do Palmeiras. Eu já trouxe aqui em vídeo recentemente nomes para o meio campo do Palmeiras que poderiam ser muito úteis para a vaga do Scarpa. Outros nomes para a vaga do Danilo também. E que poderiam, claro, satisfazer não só o desejo do Abel e do torcedor, mas não só duas contratações. Palmeiras precisa, repito, de 14 a 15 jogadores de nível de titularidade, somar a molecada da base e tirar de cena aqueles que de fato só atrapalham o elenco e não vão mudar coisa alguma em termos de competitividade e performance de uma equipe que em 2023 espera brigar por todos os títulos. Mas com este elenco desequilibrado, a situação vai ficar bem complicada.